Olá, minha turminha maravilhosa! Vamos para a nossa aula de história? Hoje vamos aprender um pouco sobre as culturas indígenas. Observe aqui essa imagem onde mostra uma mulher da etnia Xavante fazendo um berço com palha de buriti. Pessoal, os povos indígenas, eles possuem diferentes culturas. Em algumas comunidades, o trabalho é dividido entre homens e mulheres e o chefe, ele organiza as atividades da aldeia. Os homens caçam, derrubam árvores para abrir os terrenos, onde as mulheres plantam a mandioca, o milho, a batata doce, o feijão, a abóbora, pimentas, entre outros alimentos. A pesca e a colheita de frutos e sementes, como a semente do araçá, o fruto da goiaba, o caju, a semente do pinhão, o açaí e a castanha, são feitos por todos da aldeia, tanto pelos homens como pelas mulheres e também as crianças. Então, nas aldeias indígenas, as pessoas, eles priorizam muito o bem-estar e o bom convívio entre eles com a natureza. Então, eles cuidam muito, da natureza, porque a Mãe Terra, como eles utilizam esse termo, oferece tudo para eles que eles necessitam para sobreviver. Então, por isso que eles cuidam tanto da Mãe Terra. E tem um cuidado enorme. Por isso que hoje vemos muitos índios ainda, cuidando e preservando do meio ambiente. E assim, fazendo de tudo, tanto para preservar a sua cultura, a cultura do seu povo, quanto também para estar preservando a terra. Muitos indígenas, eles confeccionam os utensílios, para o seu uso no seu cotidiano, como as redes de algodão, os potes de cerâmica, os cestos trançados para guardar alimentos, as flechas, as lanças que são feitas para caçar. E o artesanato feito por eles inclui colares, pulseiras e também os cocares, que são feitos de penas, de sementes e de conchas. Esses acessórios são usados em festas e rituais. Nessas ocasiões, alguns indígenas, eles pintam o seu corpo usando várias tintas extraídas de plantas, da própria natureza. O urucum mesmo é um fruto e eles utilizam muito a tinta do urucum, que faz essa tinta vermelha aí que eles estão pintando o seu corpo. Utilizam também o genipapo. Eles extraem um óleo do genipapo e misturam com carvão para fazer o pigmento, dessa tinta aí escura, essa tinta preta, para pintar o seu corpo. Então, os indígenas, eles fazem de tudo para preservar as suas culturas. E é válido também ressaltar, pessoal, que cada tribo indígena possui culturas e também a sua língua é diferente uma da outra, tá certo? Os indígenas, eles desempenham hoje diferentes atividades, além dos trabalhos realizados nas suas comunidades. Muitos indígenas hoje são professores, são advogados, juízes e várias outras profissões. Alguns são escritores e têm suas obras lidas tanto dentro das suas comunidades de origem como fora. Essas pessoas escrevem sobre memórias, tradições e práticas cotidianas de seu povo, mas também sobre temas diversos. A produção escrita é um importante meio de preservar e também de divulgar as identidades e as culturas indígenas. E é por meio desses escritores indígenas que nós, não indígenas, ficamos conhecendo de forma minuciosa as suas tradições, as suas memórias, as práticas cotidianas, e isso é muito importante para a formação do povo brasileiro. Essa imagem aqui, ela é de uma escritora indígena muito conhecida, a Graça Graúna.
e vamos ter a honra de conhecer um pouco aqui de uma das suas obras. Preste bastante atenção. Saúdo as minhas irmãs, de suor, papel e tinta, fiandeiras, guardiãs, ao tecer o embalo da rede rubro-lilás, no mar da palavra, escrita voraz. Saúdo as minhas irmãs, de suor, papel e tinta, fiandeiras, tecelãs, retratos do que sonhamos, retratos do que plantamos, no tempo em que nossa voz era só silêncio. Retratos, Graça Graúna. Aqui, pessoal, tem outro escritor indígena. O seu nome é Olívio Jecupé. Ele conta nos seus livros várias histórias indígenas muito interessantes. Eu conheço algumas histórias desse autor maravilhoso e indígena e vou passar para vocês também aqui uma reportagem onde ele está divulgando um pouco o seu trabalho, tá bem, pessoal? Preste atenção e conheça um pouco sobre esse escritor indígena. Jecupé, eu moro aqui na aldeia Curucutu, que fica na região de Parelheiros, São Paulo. Tenho 13 livros publicados atualmente e queria mostrar um dos meus livros que chama Ajuda do Saci Cambaí, ou se não conhecido como Jati Jaterê. Esse livro eu gostaria muito de divulgar para que pudesse chegar nas escolas dos estados, porque eu acho muito importante a literatura nativa chegar nas mãos dos professores, porque a literatura nativa ela é muito pouco divulgada no Brasil. Poucos professores trabalham, poucos alunos trabalham nessa área. Então é importante que a gente possa mostrar também, para que possa espalhar pelo Brasil afora. E quando você lê um livro de literatura nativa, é muito importante porque as pessoas começam a valorizar mais o povo indígena no Brasil. Porque no Brasil existe um preconceito muito forte ainda. Para ter um exemplo, são poucos escritores no Brasil, mas eu acredito que em breve a gente terá muitos outros. Então, Ajuda do Saci é um dos livros que eu recomendo aos professores para que possa trabalhar com seus alunos. Obrigado. Esse aqui, pessoal, é mais um escritor indígena. O seu nome é Daniel Munduruku. Ele faz parte do povo Munduruku. E eu conheço uma obra de Daniel Munduruku, que assim, gosto muito. E vou apresentar essa obra para vocês, que é Cabadarebu. É um livro muito interessante. E eu vou apresentar esse livro para vocês aqui. Eu espero que vocês também gostem da história desse livro aqui. Preste bastante atenção. Autor Daniel Munduruku e Marieta Hess. Editora Brink Book. História Cabadarebu. Então vamos lá para a história? Cabadarebu. Meu nome é Cabadarebu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Recebemos os mesmos nomes de nossos antepassados. E meu avô escolheu este nome para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. É gostoso morar nesta casa, porque de dia fica bem ventilada e à noite ela é bem fresquinha. Na nossa língua nós a chamamos de ucá. Assim é minha casa. Dentro dela cabe muita gente: papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. E assim é a minha aldeia. Perto da aldeia tem sempre um rio onde a gente brinca. Mamãe está sempre comigo brincando, trabalhando na roça, tomando banho. E quando o papai chega da caça ou da pesca, eu corro
logo para o colo dele. Ele me abraça, faz cócegas na minha barriga. Enquanto isso, mamãe está fazendo a comida. Às vezes, papai consegue caçar bastante coisa. Tatu, macaco, cutia, paca, capivara. Ele traz também muitos peixes. A gente come assado, frito, cozido. Além disso, a gente também gosta de raízes e frutas. Mandioca, cará, batata doce, milho, açaí, bacaba, cupuaçu. De todas essas coisas, a que mais a gente gosta é da mandioca, com a qual se faz bastante coisa gostosa. Nós gostamos de brincar de muitas coisas. Os meninos brincam de arco e flecha, esconde-esconde na mata, pega-pega dentro do rio, subir em árvores, pescaria, imitar adultos e jogar futebol. As meninas gostam de fazer bonecas com espigas e folhas de milho, fazer comida, mexer com os meninos, cantar e dançar cantigas de roda, subir em árvores e nadar no rio. Todos nós temos animais de estimação com os quais a gente brinca a toda hora. Cachorro, papagaio, macaco, tucano, cutia. A gente trata os animais como um parente nosso. E é desse mesmo jeito que a gente cuida da natureza que nos rodeia. Meu povo gosta muito de fazer festas. Nesses dias a gente se pinta com urucum, uma tinta bem vermelhinha, e com jenipapo, uma fruta muito gostosa, da qual se extrai um óleo que, misturado ao carvão, fica bem pretinho. Com essas tintas podemos fazer vários desenhos. Nós a usamos em muitos momentos diferentes. Nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de tensão, quando vamos caçar ou pescar. Nossos avós nos dizem que a tinta pode nos tornar invisíveis diante dos animais e peixes. Mas, para isso, é preciso cantar e dançar para os espíritos da floresta. É que a gente acredita que todos os seres da natureza têm um espírito que protege, e a nós também. Por isso, temos de aprender a nos comunicar com os espíritos da floresta, falar com eles, sonhar com eles e respeitá-los. Só assim, eles se deixam abater quando o caçador os encontra depois de seguir os rastros que os animais deixam no chão, nas árvores e no ar. Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio para ouvir o som da natureza. Nos ensinam a olhar, a conservar e a ouvir o que o rio tem para nos contar. Nos ensinam a olhar o voo dos pássaros, para ouvir as notícias do céu. Nos ensinam a contemplar a noite, a lua, as estrelas. Eles se sentam conosco no pátio da aldeia, à luz de uma fogueira, e aí eles nos contam histórias. Histórias que falam de muito antigamente. Nos falam de nossos primeiros pais, nossos antepassados, nossos ancestrais. Essas histórias nos ensinam a amar a terra, a nossa mãe. É para ela, a terra, que dançamos, cantamos, nos pintamos. É para manter o céu suspenso e a nossa vida que criamos nossos instrumentos musicais. Nossas flautas entoam um canto sagrado que traz a cura. Sim, a cura. Nossos pais acreditam, e nós também, que as doenças são espíritos ruins que entram na gente quando estamos desatentos, em forma de dor de barriga, de dor de cabeça, malária, febre, machucados, fraturas. Quando adoecemos, quem nos atende é o pajé, usando o seu maracá, que traz a cura junto com os chás, as passas, os banhos ou as massagens. É verdade que hoje em dia tudo está muito diferente. Nossas mães e avós contam que antigamente haviam mais músicas, mais danças, mais festas. Isso antes dos pariuante brancos chegarem entre nós. Eles trouxeram muitas doenças que nossos pajés não conseguem curar. Hoje em dia, temos de andar com roupas que compramos na cidade, porque é perigoso andar nu, uma vez que as pessoas não sabem respeitar nosso corpo.
Ainda assim, meus amigos e eu vivemos muito felizes por morar onde moramos, comer o que comemos, cantar e dançar nossos cantos e danças tradicionais. Nós gostamos de ser o que somos, porque somos parte de um povo e temos orgulho de nossa gente, de nossa história, de nossos antepassados e queremos contar aos nossos filhos tudo o que aprendemos e queremos que eles contem para seus filhos e para os filhos de seus filhos. Só assim continuaremos vivos e livres. Então, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje, as culturas indígenas. Essa atividade está no livro de vocês de história, inicia na página 10, vou mostrar aqui para vocês. Tem essa atividade aqui, eu quero que vocês respondam aí no livro, tá bem, pessoal? Tem essa atividade aqui também do bumerangue, para vocês fazerem também. E depois vocês irão fazer essa atividade aqui. Nessa atividade aqui tem uma animação para vocês assistirem e eu irei passar essa animação aqui agora para vocês prestarem atenção. E se vocês também quiserem estar assistindo essa animação, ela encontra-se no Recursos Digitais, onde você pode estar acessando no próprio livro de vocês, no livro interativo, e vocês podem estar acessando e assistindo também aí através da plataforma, tá bem, pessoal? Prestem atenção e logo que terminar essa animação, a nossa aula também está terminando, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom, pessoal? Um abraço. E fiquem agora com a história Origem das Estrelas. Um dia as mulheres saíram para colher milho e levaram com elas um menino, que encontrou muitas espigas. Elas colheram o milho e, depois de moer os grãos, prepararam pães para comerem depois que os homens voltassem da caça. Enquanto isso, o menino escondeu vários grãos dentro de bambus. Depois, levou os grãos para sua avó e pediu a ela que fizesse pão de milho. Ele e seus amigos se deliciaram com o doce. Para esconder o roubo, obrigaram a avó a guardar segredo e soltaram todos os pássaros falantes da aldeia, incluindo o papagaio da avó. Com medo da reação de seus pais, os meninos decidiram fugir para o céu e pediram a um beija-flor que segurasse um cipó cheio de nós. Quando as mulheres voltaram à aldeia, estranharam a ausência de seus filhos, até que uma delas viu o cipó e a fila de meninos subindo nele. Desesperadas, também começaram a escalar o cipó em busca de seus filhos. Mas o menino, que havia roubado os grãos, sendo o último da fila, cortou o cipó. As mulheres, então, caíram com tudo no chão e, com isso, transformaram-se em animais e feras. Já os meninos viraram estrelas no céu. E todas as noites ficam olhando as suas mães lá de cima. O brilho das estrelas vem justamente dos olhos deles.